Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Sejam muito bem-vindos realmente, né? Uma alegria ter vocês aqui conosco. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A gente sempre fala da importância de compartilhar o vídeo, porque quando a gente compartilha uma mensagem espírita, a gente ajuda a fazer com que essa mensagem atinja um número maior de corações, alcance um número maior de pessoas, esclarecendo, levando entendimento e, por isso mesmo, consolando as dores do mundo. E isso, gente, é muito importante que nós façamos, né? O mundo está cheio de dores, né? Então, vai lá, se você gostou, compartilha. Clica no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal e nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, claro, a gente sempre pede a inspiração do nosso Mestre Jesus, para que a gente faça uma boa reflexão, né? Inspiração dos nossos mentores. Nós vamos fazer uma reflexão em torno de uma mensagem que está no livro Fonte Viva, né? A mensagem 152. Na verdade, é um convite, né? O título é Vem. E exatamente, Emmanuel faz uma reflexão a respeito da passagem que está em Apocalipse 22:17. E quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Vejam, Emmanuel nos explica que a Terra é a grande escola das almas, né, em que se educam alunos de todas as idades. É verdade, né? Bendita é essa escola em que estamos matriculados. Emmanuel, no livro Roteiro, nos diz que a Terra é um magneto enorme, um gigantesco aparelho cósmico em que fazemos a pleno céu a nossa viagem evolutiva. E como bendita escola para nossas almas, nós podemos comparar as classes sociais que o habitam, né, como se fossem séries de uma grande escola de categorias diversas, né? De vez em quando, nós mudamos de lugar, né, com os nossos vizinhos, com os nossos companheiros aí de caminhada, né? Às vezes quem está viajando naquela instalação luxuosa, né, com situação material boa, tranquila, volta para conhecer os bancos humildes, né, em carros de condições inferiores, né? Quem segue às vezes naquelas acomodações singelas ergue-se para situações invejáveis, né? Então as experiências vão se alterando sempre. E essa é a beleza da lei de Deus, a sua perfeição, porque essa alternância nas experiências que nós vivemos é o símbolo das reencarnações, né? Nosso espírito é como um peregrino aí de existência em existência que vai vestindo um corpo após o outro, né? Buscando novas aquisições, novos conhecimentos, né? Buscando virtudes, despertando aquilo que já está ali dentro de nós, né? Aquelas potencialidades, como Leon Denis nos diz, né? Iluminando as nossas sombras, porque é isso que vai nos garantir a evolução, a nossa sublimação, né? Emmanuel fala que se nós atingimos o nível das grandes experiências, nós não podemos nos inquietar com o trabalho, com o extenso trabalho que nós temos pela frente, né? E ele diz assim: não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim da infância espiritual. E é verdade, porque à medida que nós vamos frequentando essa escola, o normal seria nós avançarmos, né, de série em série. Mas muitas criaturas que ocupam os bancos dessa escola planetária ficam ali como que em expectativa inoperante, sem dedicação, sem empreender o esforço necessário para aprender as lições. Mas o tempo cobra caro, gente, a ociosidade, né? E acaba por separar esses alunos, né, das paisagens, das pessoas amadas. O tempo vai relegando eles à paralisia ou à cristalização em despenhadeiros de sombras, né? As sombras que existem em nós mesmos. Tem aqueles alunos, né, que se perdem aí nas mesmas indagações o tempo inteiro, dia e noite, né? Ficam ali perquerindo, né?
questões somente perdendo os valores do tempo. Porque, por mais que eles perguntem, por mais que eles inquiram a mesma questão, a resposta não muda, mas é porque eles querem que a resposta seja de acordo com aquilo que eles acham que é correto, né? Tem outros alunos nessa escola planetária que agem de forma tão imatura, né, tomadas pela vaidade, pelo orgulho, que começam a exigir reconhecimento, né, homenagens, antes mesmo de se dedicarem ao estudo das primeiras lições, né? Querem sempre estar ali, né, nos holofotes, mas não fazem o esforço necessário para estar ali, né? Não querem realmente o esforço da disciplina, da perseverança no bem. Né? Emmanuel diz que ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, nós não passamos de crianças no conhecimento superior. Né? A gente vacila, a gente experimenta, a gente tateia no escuro, a fim da gente, de nós aprendermos, né? E conquistarmos recursos do espírito. Então, compete a nós só um direito: o direito de trabalhar, de servir, né? Obedecendo às disciplinas tão edificantes que a sabedoria perfeita, ou seja, que o Pai nos oferece através das várias circunstâncias em que a nossa vida se movimenta. Emmanuel fala: dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. Imagine se nessa escola que a gente está, neste planeta Terra, cada um diante do mal retribua também com o mal, em atitude de vingança. Se ante cada mentira ou de cada calúnia tirada contra nós, nós contássemos outra mentira maior ainda, ou caluniássemos da mesma forma. Se para cada ato de indiferença, de ódio, de rancor, nós agíssemos igualmente, sabe o que seria? A lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. E aí a gente acaba cego e banguelo, né? Pois é, o mal se paga com o bem. A verdade, né, é esclarecedora da mentira. Emmanuel diz que a inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Gente, aquelas pessoas que ainda dormem na ignorância ou ainda se afinizam com o mal, que não escutaram ou ignoram o chamado do Mestre Nazareno, ou aqueles que desvirtuam seus ensinamentos, né, seja por falta de esforço na compreensão, seja para proveito próprio, fazem sim um grande estardalhaço. O mal é barulhento, né? Porque eles estão tão presos ainda na vaidade e no orgulho que querem trazer os ensinamentos que Jesus trouxe para nós e pelos espíritos superiores para sua própria percepção reduzida. E tentam, então, pela algazarra, pela gritaria, angariar adeptos da sua visão estreita, reduzida e cheia de enganos. Né? Nós não vemos aí, gente, no mundo, né, espíritas, cristãos defendendo coisas assim impressionantemente contra o que Jesus trouxe? Pois é. E aí Emmanuel diz: por isso padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Quantas vezes a gente fica desanimado, né? Diante dos acontecimentos da vida, diante das dificuldades, dos momentos difíceis. Mas na grande maioria das vezes, quando nós nos encontramos nesse estado de abatimento, de desânimo, nós ligamos aquele modo reclamação, né? O modo queixa. Aí a gente reclama de tudo. A gente se queixa contra tudo e contra todos, né? Quando isso acontece, eu me encerro na masmorra do eu, na prisão do eu. Esse eu egoísta, que só vê os seus desejos, que quer que tudo aconteça como ele quer, né? Que não tem olhos para o outro. E a gente carrega essa prisão para onde a gente caminhar. É um fardo muito pesado e muito difícil de carregar. Cada vez que nós só temos olhos para nós mesmos, nós nos encarceramos nessa prisão. E quando nós deixamos o desânimo tomar conta,
né? Nós geralmente não queremos fazer mais nada, né? A gente, deixa para lá, vou fazer isso não. Olha, Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Ele diz que desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável. Se nós nos dizemos cristãos espíritas, o desânimo não é uma coisa com o qual a gente possa se afinizar, né? Claro que ninguém fica feliz aí com as falhas, com os abusos, com as desilusões, mas é preciso recordar que, por enquanto, nós somos seres vinculados a essa escola planetária, nós somos alunos nessa escola de existência. E que os espíritos mais bem-aventurados, em níveis muito superiores ao nosso, eles mesmos ainda caminham encontrando desafios na vida, né? E eles perseveram no esforço de aprender. Então, se a gente está num momento desse, de espírito constrangido, ilhado na solidão, gente, é preciso lembrar que as portas da nossa alma se abrem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. O movimento para nos libertarmos desses sentimentos é nosso, né? Emmanuel diz: se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Veja, percebe que à medida que a gente vai passando pelas experiências da vida, superando os desafios, enfrentando os problemas, nós vamos atingindo um grau de maturidade espiritual maior. E é dessa forma que vai aparecendo aí na nossa caminhada novas oportunidades de trabalho, que exigem de nós maior disciplina, maior comprometimento. É por isso que, às vezes, a gente antes se importava com coisas tão pequenas, agora a gente não se importa mais. A gente supera, né? Então, isso às vezes pode até nos assustar, né? Porque a gente acha que não está apto para fazer as coisas, não está apto para o trabalho, que a gente não tem condições de dar um passo à frente, né? Mas Emmanuel nos lembra que é preciso recordar que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para nos acalmar, né? É a mão do Mestre que nos alivia, que nos acalma, né? Pensem, gente, o quanto custou para que o Cristo despertasse no íntimo da nossa alma, né? Então é preciso, Emmanuel fala assim, olha, ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor, vem. Todo apelo da verdade, toda oportunidade de fazer o bem, toda chance de auxiliar, de consolar o próximo, é sempre Jesus nos procurando, batendo a porta do nosso coração. É o Divino Mestre que nos chama, vem, vem comigo. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Emmanuel diz que ninguém te pode impedir o acesso à fonte de luz infinita. Ninguém a não ser nós mesmos. Porque nós é que devemos fazer o esforço de nos melhorarmos. Ninguém pode travar o nosso acesso ao Cristo, aos seus ensinamentos, desde que nós tenhamos boa vontade em aprender com Ele. Ele vai estar conosco. Emmanuel diz assim: o Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Jesus não violenta a nossa escolha, não nos impõe nada, ele nos convida a todo instante, sempre. Né? O que é preciso é querer, é usar a nossa vontade para entender e atender o chamado do Mestre. Emmanuel diz assim: sofres? Estás fatigado? Tropeças sob os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e que nem todos os dias são iguais. Gente, o Espiritismo, sob a luz do Cristo, veio ao mundo para nos acordar,
para nos relembrar os ensinamentos do Cristo, para trazer entendimento das suas lições. A gente precisa entender que a Terra é o nosso lar temporário e que a humanidade inteira é a nossa família real. Que cada criatura está, por Deus, destinada à glória, à elevação, à perfeição. É em razão disso que Jesus, que é o divino emissário do amor de Deus para com todas as criaturas, né, para todos os séculos, proclamou aquela realidade que é irretorquível. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E é por isso que ele incansavelmente nos convida o tempo inteiro. Vem. Ele nos chama o tempo inteiro. Vem. E nós? Vamos ou não? É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.